Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira, dia 22 de janeiro do ano 2026. 22 de janeiro do ano 2026, próxima semana já estaremos entrando na reta final do mês de janeiro. Estamos praticamente completando o primeiro mês do ano 2026. E somos agradecidos ao Senhor, agradecidos a Deus, primeiro de tudo, porque Ele nos permite de estar aqui nesta manhã para compartilhar uma palavra de Deus com você. Somos agradecidos, sim, ao Senhor por o que Ele tem feito nas nossas vidas, por o que Ele fará, por o que Ele é realmente para nós, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratos mesmo ao Senhor. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na nossa página do Facebook. Logo, esta mensagem ela será publicada nas diferentes plataformas, como no YouTube. Do YouTube trazemos para o Facebook de novo, nos diferentes grupos do Facebook, no WhatsApp, aí para você receber na sua casa, se você deseja receber esta mensagem, deseja receber as nossas mensagens de parte do Senhor, não são minhas, são de parte do Senhor. Através do WhatsApp você pode fazê-lo também. Basta entrar em contato conosco aí através do Messenger, e nós estaremos direcionando você como passando o nosso WhatsApp para você e adicionando ao nosso grupo, e aí então estaremos compartilhando uma palavra de Deus todos os dias juntamente com você. Nós, na terça-feira, estivemos falando sobre a vida de Jó. Jó, um homem justo, um homem reto, um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Isso é o que nos diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, no capítulo número 1 de Jó, versículo número 1, vai nos contar isto. Vai começar dizendo que Jó era um homem justo, reto, afastado, apartado do mal e também temente a Deus. Ou primeiramente temente a Deus e logo afastado do mal. Isto é o que nos fala a palavra do Senhor. Agora, um pode se perguntar por que tanto sofrimento na vida de Jó? Eu não sei se alguma vez você se perguntou isto. Eu várias vezes me perguntei isto e me perguntava por que Jó sofreu tanto. Sabe, às vezes nós lemos a palavra do Senhor de uma maneira rápida, sem nos deter nos detalhes. Vamos lendo, às vezes não estamos até concentrados na leitura, então não entendemos e não compreendemos a palavra do Senhor. E deixamos escapar detalhes preciosos que vão fazerem uma grande diferença nas nossas vidas, que vão falarem conosco, que vão nos trazerem uma visão totalmente diferenciada da palavra do Senhor. Vamos entendê-la melhor, vamos compreendê-la melhor, vamos ter outra visão, outra revelação na realidade da palavra do Senhor.
Isto acontece e acontece muito. Vamos ter uma leitura da palavra de Deus e nós queremos alcançar, às vezes, no afã de alcançar vários capítulos no dia, ou naquele desejo de ler a Bíblia inteira durante o ano, para depois até nos orgulhar e dizer, eu leio a Bíblia todos os anos de capa a capa, mas não nos detemos no estudo profundizado da palavra de Deus. Não paramos para meditar naquilo que nós estamos lendo. E Deus fala conosco através da sua palavra. Ele fala conosco através da sua palavra. E a palavra de Deus, ela vai nos trazer fé. Agora, se eu dissesse para você que Jó passou por aquilo que passou, primeiro Deus autoriza a Satanás tocar em Jó. Isso é uma parte interessante também. Que Deus vai autorizar a que Satanás venha mexer com Jó, com as suas posses, com as suas riquezas, com a sua família, matando seus filhos, matando seu gado. Logo vai trazer uma enfermidade, úlceras em todo o corpo de Jó. Tal assim que a própria palavra de Deus vai dizer que ele tinha que rascar-se. Algumas traduções diz com um caco de osso. E ali ele estava rascando-se. Sua esposa, diante daquela desgraça, diante daquele sofrimento, vai pedir para ele que amaldiçoe a Deus e que morra. Porque a situação parecia irreversível. A situação parecia que não ia ter mais solução na vida de Jó. Ele ia morrer sofrendo. Então, a mulher de Jó, como muitos, diante do sofrimento, diante da angústia, diante daquele desespero de que já para aquela pessoa já não tem mais solução, que o que ela está esperando é somente a morte. Alguns tomam até a decisão de anteciparem a morte daquela pessoa. É o caso da mulher de Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Para que vai estar sofrendo em cima de uma cama? Isso muitas vezes, aproveitando o gancho, é o pensamento de muitas pessoas quando um familiar está em cima do leito de enfermidade, está enfermo, e está totalmente desenganado pelos médicos. Então, alguns familiares tomam a decisão de dizerem: para que vamos tê-lo sofrendo assim? Vamos acelerar o processo da morte, e isto acontece muitas vezes de maneira oculta, mas é algo macabro, é um homicídio. Agora mesmo no Uruguai está aprovada a lei da eutanásia, que é justamente isso. O paciente ou algum familiar vai tomar a decisão de cortar a vida dessa pessoa. E este era o pensamento da mulher de Jó. Não é um pensamento novo, uma invenção nova da humanidade, a eutanásia. A mulher de Jó queria que Jó morresse. Ela vai dizer muito claramente quando diz: amaldiçoa a Deus e morre. Bem, mas Jó vai continuar na luta. Ele vai trazer uma resposta à altura para sua esposa, dizendo que ele não vai esperar somente o bem de Deus, mas também o mal, que ele saiu nu do ventre da sua mãe e nu ele vai voltar para, no caso, a sepultura, sem absolutamente nada. Mas sabemos, aqueles que conhecem a palavra de Deus, que este não foi o fim de Jó. Agora, a pergunta é: por que Jó sofreu tanto? Satanás, para tocá-lo, ele necessitava uma autorização de Deus.
Deus autorizou a Satanás tocar em Jó. Primeiro nos seus bens, nos seus filhos, na sua família, na sua casa, e logo então Deus vai dizer que toque o corpo de Jó. E o interessante é que Satanás, quando se apresenta a Deus, ele vai dizer que Deus o tinha cercado, que Deus tinha levantado uma muralha ao redor de Jó. Então era impossível tocar. Isto é interessante também para nossas vidas. Deus tem levantado uma muralha ao redor. Deus tem levantado uma muralha ao redor. Deus protege sua casa, sua família. Assim como Deus mandou aquela multidão de anjos, quando os inimigos vieram à casa de Eliseu para matá-lo, e Geazi teve aquele medo, aquele temor, ai meu Senhor, hoje morreremos. Quando Geazi abre seus olhos espirituais, ele vai ver uma multidão de anjos detrás do exército inimigo. Isto acontece também com você, acontece comigo, acontece com nós. Nós estamos guardados, protegidos pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Tem uma muralha gigantesca ao nosso redor, nós guardando, nós protegendo, nós livrando de toda sorte de males. Isto é uma realidade. É uma realidade nas nossas vidas. Agora, como Satanás pode agir nas nossas vidas? Como Satanás pode agir contra a vida de Jó? Primeiro opera a legalidade. Ele vai ter que ter uma legalidade, ele vai ter que ter uma brecha para poder entrar na vida, na casa de alguém. Ele vai ter que ter essa brecha, essa legalidade. Se ele não tiver essa brecha, essa legalidade, ele não entra. Por isso é importante de nós analisar nossas vidas, no nosso dia a dia, e ir consertando as brechas que deixamos para Satanás. Consertando brechas que deixamos para Satanás. Agora, a palavra de Deus está dizendo que Jó era um homem justo, era um homem reto, era um homem temente a Deus e era um homem afastado do mal. Veja bem, as características desse homem chamado Jó. Porém, Deus permite de que Satanás haja sobre a vida dele. Por quê? E de que maneira Satanás pode agir? Qual era a brecha que tinha Jó? Qual era a brecha que tinha Jó? Poderíamos imaginar muitas coisas, ele era orgulhoso, ele era fofoqueiro, ele era mentiroso. Não. A palavra de Deus está dando as características de Jó. Justo, reto, temente a Deus e afastado do mal. Então nada disso poderia estar em Jó. Mas sim tinha algo oculto lá no seu interior, e que ele carregava com esse fardo, ele carregava com essa mochila, com essa bagagem, todos os dias da sua vida. Ele carregava com uma bagagem, com algo na sua vida, todos os dias. E essa era a causa, um sofrimento oculto que tinha Jó no seu coração. E Jó jamais
confessou para o Senhor isto. Senão o Senhor teria consertado na vida de Jó. Teria fortalecido a Jó, teria dado a visão, a oportunidade, para que ele viesse consertar esta brecha. E nós vamos ao capítulo número 3 do livro de Jó. Capítulo número 3, verso número 25. Veja o que vai nos dizer a palavra de Deus. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Aquilo que temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Qual era a brecha que tinha Jó? A brecha de Jó era o medo. Ele vivia, vamos utilizar uma palavra de moda dos nossos dias de hoje. Jó vivia ansioso, preocupado, nervoso. A palavra de Deus nos diz no capítulo número 1 que os filhos de Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E estes se reuniam na casa de um dos seus irmãos, ou de uma das suas irmãs, e ali faziam banquetes, faziam festas, ali se divertiam, ali dançavam, ali estariam alegrando-se. Mas logo diz a palavra de Deus que Jó ia e oferecia sacrifícios ao Senhor, intercedia ao Senhor por se seus filhos tivessem pecado. Uma das grandes preocupações de Jó era justamente a sua família, os seus filhos. Estava errado? Claro que não. Os filhos devem ser a nossa preocupação. Mas também deve existir a confiança no Senhor, de que o Senhor os vai guardar, de que o Senhor os vai proteger, de que o Senhor os vai livrar de todo mal. É uma confiança, é uma certeza, é uma atitude de fé que nós devemos de ter no Senhor. Agora Jó está dizendo que aquilo que ele receava, mas também ele deveria temer perder as suas posses. Numa palavra, Jó não se sentia seguro em Deus. Você se sente seguro no Senhor? Se sente seguro mesmo no Senhor? A sua esperança está no Senhor? A sua confiança está no Senhor Deus Todo-Poderoso? Ele nos fala lá em Isaías 41:10. Não temas, que eu estou contigo. Quando temos essa palavra do Senhor, quando temos essa certeza do Senhor para nossas vidas, nós caminhamos em segurança. Nós devemos de lembrar cada dia quem é realmente o nosso Deus. O que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará por cada um de nós. Sentir-nos seguros debaixo da sombra do Onipotente. Descansar debaixo da sombra do Onipotente. Você tem medo? Tem medo. Tem medo de perder o emprego. Tem medo de passar fome. Tem medo da morte. Tem medo disto. Tem medo daquilo. Tem medo de passar por debaixo de uma escada. Tem medo de gato preto. Tem medo
de tantas e tantas coisas, mas não confessou para o Senhor esse medo que está oculto no seu coração. Quando não confessamos para o Senhor, ele vem se transformar numa brecha na qual Satanás vai atuar. Porque é nesse medo que nós temos. Tenho medo de perder o esposo, a esposa. Tenho medo de que ela me seja infiel. E isso muitas vezes leva a que venham ter ciúmes e praticamente doentes de ciúmes por aquela pessoa que supostamente ama. Porque tem medo. Falta de segurança na vida de uma pessoa. E Jó carregava com esse fardo. Você está carregando esse fardo. Você está caminhando com esse fardo. Salmo 23, versículo número 4, muito conhecido por todos nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Isto é o rei Davi falando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não terei medo absolutamente de nada. Mas estou no vale da morte, mas não tenho temor. Porque tua vara e o teu cajado me consolam, me fortalecem. O Senhor vem nos fortalecer de tal maneira que não deixamos lugar para o medo. Agora, até quando você vai caminhar com esse medo? Até quando você vai caminhar com esse temor? Até quando você vai continuar com esses medos? Medo do escuro? E tantas outras coisas que acontecem. Sabe que tem um medo, um tipo de medo que ele é saudável para nós, é uma autodefesa que nós temos. Nós não metemos a mão no fogo porque temos medo de nós queimar, não é verdade? Então isso é algo natural, é um instinto. Se vamos atravessar a rua, olhamos para a direita e para a esquerda antes de atravessar a rua, porque temos medo de ser atropelado. Se enxergamos longe um carro que vem a alta velocidade, vamos esperar que ele cruze, porque temos temor, medo de ser atropelados. Mas não era esse tipo de medo que tinha no coração de Jó. Era um medo excessivo. Como pode ser o medo que tem no seu coração nesta manhã. E você está com esse medo, está angustiado, está nervoso, está ansioso, já não sabe mais o que fazer. Mas conhece ao Senhor. Conhece a palavra do Senhor. E caminha com esse temor. Às vezes tem coisas que nós guardamos para nós antes de confessar ao Senhor. Às vezes nós temos que fazer uma limpeza na nossa vida, assim como algumas vezes se faz uma limpeza naquele quartinho da bagunça da casa, ou no próprio guarda-roupa. Quando ali abrem o guarda-roupa e dizem, eu vou fazer uma limpeza. Aquilo que não me serve mais, vou descartar. E ali começamos a tirar coisas do guarda-roupa, do quartinho da bagunça, da casa. Coisas velhas que temos guardadas ali e que não têm utilidade nenhuma.
Tem pessoas que acumulam e acumulam e acumulam coisas dentro da sua casa, do seu terreno, do seu pátio, que nem sequer vão utilizarem depois. E assim é também na vida espiritual. Assim também é no nosso caminhar com o Senhor. Vamos acumulando coisas que não são necessárias na nossa vida. Ainda daquelas que já estão dentro de nós, vamos lá fora trazer o problema dos outros para as nossas vidas. E muitas vezes isto traz desconforto no lar, na casa, na família. Traz um desconforto. Isto acontece, e acontece muito na vida de muitas pessoas. Mas o que mais nos diz a palavra de Deus? Veja bem, estamos falando de um homem justo, íntegro, temente a Deus e afastado do mal. Estamos falando de Jó. E a palavra de Deus vai dizer no verso 26, do capítulo 3 do livro de Jó. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Faz alguns dias estava falando com uma pessoa e ela me contava o seguinte: ela está com seus pensamentos acelerados. Ela não para nunca, sua mente destrói a palavra da pessoa com a qual estava conversando. E sua mente não descansa, não dorme pela noite, porque sua mente não tem descanso. Preocupação, ansiedade, problemas. E nada disto falamos para o Senhor. Pareceria ser que nós queremos fazer as coisas com a nossa própria força, com o nosso próprio intelecto, com o nosso próprio conhecimento. Então queremos alcançar algo sem colocar a Deus no assunto. E aqueles que conhecemos ao Senhor, cada passo que damos deve de ser orientado, dirigido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Não podemos deixar que situações adversas nas nossas vidas escapem das nossas mãos. Tal se nós confessamos ao Senhor. Segundo Timóteo, capítulo número 1, verso número 7, a palavra de Deus vai nos dizer de que Deus não nos deu espírito de covardia, antes espírito de poder e de moderação. Deus não nos deu espírito de temor ou de covardia, diz em outras traduções. Antes nos deu o espírito de poder e de moderação. Algo que temos que aprender nas nossas vidas, e não importa, não interessa onde você congregue, quantos anos faz que você prega a palavra do Senhor ou que congrega em determinado lugar. Não interessa o que você possa fazer no corpo de Cristo. Pode ser teólogo, pode ser mestre, pode ser conhecedor da palavra do Senhor, mas ainda não se libertou dos seus medos. E continua caminhando com esse sobrepeso na sua vida. Que tal nós entregar tudo isto ao Senhor nesta manhã? Em nome de Jesus, Pai,
entramos na tua presença. Senhor, nesta manhã, queremos, Senhor Deus, na tua presença, meu Pai, confessar nossos medos, nossos temores. Senhor, nesta manhã, que seja uma manhã, Senhor Deus, de limpeza nas nossas vidas, meu Pai. Que tudo aquilo que está lá no nosso coração, como medo, o temor, venha a ser arrancado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus. Sim, Senhor, confesso que existe medo na minha vida, Pai. Senhor, que Tu venhas, ó Deus, trazer esse espírito de poder, de moderação. Senhor, que Tu venhas repreender toda sorte de ansiedade, toda sorte de nervosismo, meu Pai. Senhor, que aquele pensamento, muitas vezes mandado pelo maligno, de que estou sozinho, de que Deus não me entende, de que Deus me abandonou, venha sair da mente daquele que está pensando dessa maneira. Senhor, aquele Deus que neste momento eu possa estar dizendo, não tem mais solução, não tem mais saída, não vou lutar mais. Venha repreender, Senhor amado, e que Ele venha confessar diante de Ti, Senhor, os seus temores, os seus medos, para ser verdadeiramente livre, meu Pai. Aquele que está debaixo da sombra do Onipotente, está guardado, está protegido. Assim como levantastes muralha, uma cerca ao redor de Jó, levanta, Senhor, ao redor daqueles que estão orando nesta manhã e apresentando suas vidas diante de Ti. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. No dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, nós estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Esperamos você, que Deus abençoe suas vidas, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.